Se há algo em comum entre nós humanos, é um sentimento de vazio dentro da gente. Quanto mais eu lido com as pessoas, quanto mais eu ouço o que elas têm a dizer, quanto mais eu me disponibilizo a estar perto, mais evidente fica que isso acontece com todo mundo. Isso não é prerrogativa de nenhum grupo específico, de nenhuma faixa etária, de nenhuma cultura, mas é do humano. E também não é algo do nosso tempo, dos nossos dias consumistas, do nosso estilo de vida hedonista. Isso está presente desde sempre na humanidade. Se você for ver na história, os movimentos de tentativa de encontrar respostas para esses vazios, você vai passear por guerras, você vai passear por religiões, você vai passear por crises epidêmicas, você vai encontrar um monte de cenários, de retratos, de fragmentos de história que de alguma maneira compõem essa tentativa humana de encontrar respostas ao vazio que está presente em todos nós. A publicidade, de alguma maneira, e eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de juízo de valores, é só uma constatação, trabalha justamente com esse vazio que cada um de nós tem e a sua maneira dá respostas. Você se sente mal, você se sente inferiorizado, a sua vida não é completa, você não é feliz, é claro. Você não comprou tal carro, você não usou determinada grife, você não consumiu determinado produto, você não é cliente daquele banco. Porque o dia que você fizer isso, logo tudo melhorará, logo você será feliz como aqueles da propaganda comercial. Mas como a gente sabe que isso não é verdade, e que logo que eu comprar o carro, logo que eu me tornar cliente do banco, logo que eu comprar determinada grife ou assim por diante, eu vou perceber que o vazio continua, eu vou tentar comprando mais, eu vou comprar outras coisas, eu vou comprar o mais novo, eu vou me tornar refém da tecnologia, por exemplo, como tentativa de preenchimento desse vazio que está presente na gente. As religiões também trabalham com isso de uma maneira muito ostensiva, algumas de maneira mais clara, mais pragmática, outras talvez um pouco mais reflexiva, mas o fato é que muitas, eu não me refiro a todas, mas muitas colocam sobre esse vazio, sobre essa crise de existir, pedras, rochas, na tentativa de tapá-la ou de sufocá-la. Afinal de contas, isso poderia depor contra a nossa pseudo-imagem e pretensão de que nessa religião, e isso mantendo a lógica de mercado que hoje impera entre muitas, na nossa religião todos são felizes, então aqui pare de sofrer. É o apelo de muitas, venha para cá. A filosofia lida com isso também de várias maneiras, há desde aqueles que olharam de uma maneira mais visceral para o sofrimento, para a crise humana, Nietzsche é um exemplo, até aqueles que de alguma maneira tentaram encontrar respostas mais pragmáticas mesmo, mais objetivas, descambando para ramificações que talvez não tenham raízes tão filosóficas e acabam caindo em caminhos de autoajuda, em caminhos de outras maneiras e meios que no fim das contas têm o mesmo objetivo: calar essa voz interior. Eu recebi uma mensagem faz umas 3 ou 4 semanas de uma pessoa que dizia o seguinte: olha, mais ou menos assim, eu gosto muito dos seus vídeos, eles me deixam inquietos, eles me deixam desconfortáveis muitas vezes, mas quando eu estou esperando que você dê a resposta e diga faça isso ou faça aquilo, você não diz, e eu termino mais inquieto ainda. E eu respondi para essa pessoa: eu fico muito feliz de saber que isso acontece contigo. Só está faltando você, ao invés de esperar que eu lhe dê a resposta e o caminho definitivo, que você ouça essa inquietude, que você ouça esse desconforto, que você olhe para esse vazio, para esse buraco, porque é lá que você vai encontrar as respostas. Elas estão em você. São as suas respostas, elas não estão em mim, estão em você. Mas quem quer enxergar? Quem quer parar para ouvir o buraco, o vazio, o clamor do silêncio que muitas vezes impera na nossa alma, na nossa interioridade, e na tentativa de evitar faz com que a gente
se desespere atrás da tecnologia, que a gente ligue a televisão mesmo quando não está vendo nada, que a gente não queira parar, que a gente siga nas micaretas da vida, ao som dos trio elétricos da existência, com o único objetivo de não nos ouvir. O sistema que a gente vive, seja ele o político, o religioso, o econômico, sobretudo, que é o que organiza e que está acima de todos eles, a última esfera de poder se baseia exatamente nessa cegueira, nessa surdez, nesse desconforto diante do desconforto, na impossibilidade de admitir que há vazios em mim. Então, para que não haja questionamentos, para que eu aceite de maneira muito fácil tudo que me empurram como facilidade de preenchimento, seja pela via do consumismo ou de qualquer outro caminho, mas que são caminhos sem saída, que são caminhos utópicos, que são miragens. Para que isso continue, é preciso que a massa, que a média, que eu e você carreguemos sobre as nossas costas o peso sobre-humano de um sistema que produz injustiça, que produz maldade, que faz com que o amor se transforme única e exclusivamente em tema de filme açucarado de Hollywood, que faz com que a literatura perca o seu valor e água com açúcar, as frasezinhas montadas de efeito, se sobreponham sobre o que tem conteúdo e que o conteúdo se esvazie diante da distração. É numa sociedade como essa que a gente vive, é numa sociedade como essa que a cultura que nós consumimos ganha muito dinheiro. É numa sociedade como essa que o jornalismo deixa de ser jornalismo e vira entretenimento, incutidor de medos, de paranoias, para se vender seguros, para se vender bancos, para se vender respostas. A gente vive na lógica do mercado. Para que se mantenha assim, é preciso que haja injustiça, é preciso que haja disparidade. E eu e você nos acostumamos com isso. A gente olha para a família, para a criança, para a mulher, para o mendigo dormindo na rua, e a gente lamenta, a gente acha chato, a gente acha ruim, mas a gente está ouvindo rádio no ar-condicionado do carro e não quer saber. Isso faz parte, é assim mesmo. A sociedade é assim, provavelmente é um vagabundo drogado que merece estar ali. E a gente segue benevolentes pelo nosso caminho, pensando na próxima compra, ou pensando no trabalho, ou pensando em qualquer outra coisa que não tenha a ver com a realidade que nós não queremos enxergar. Mas não é só a social, não é só a da vida, começa pela nossa. Quem quer encarar e ouvir o que o vazio, a inquietude e o silêncio têm a lhe dizer? É por isso que a gente criou e adulou e alimentou e projetou a imagem de um Deus mau, dono de religião, mesquinho, vingativo, que aponta o dedo e chama de herege todo aquele que discorda desse pacotão que, em nome de Deus, achata almas, inquieta mentes, sequestra espíritos. Cria-se uma imagem, cria-se um pacote, cria-se um clima de aceitação que se mantém um sistema inteiro, esse religioso ou o político, que no fim das contas lida com muita tranquilidade com essas contradições que há pouco eu citava, e sobretudo o poder econômico, que é o que organiza e rege os outros que vêm logo abaixo. Esses não aparecem muito, esses não têm visibilidade, esses não têm holofote, mas são os que mandam. Mas eu estou falando isso não como quem, de alguma maneira, está aqui tentando criar um tipo de desconforto social ou antissistêmico, não é isso. Mas é para fazer a gente perceber que para que tudo isso se mantenha é preciso que a gente não enxergue. E o que é não enxergar? É, em primeiro lugar, não se enxergar. É, em primeiro lugar, tentar sufocar esse vazio, essa inquietude, esse desconforto latente
presente, constante, visível e vivo dentro da gente. Como lidar com isso? Desculpe-se. Perca a culpa. Não é errado se sentir inquieto. Não é mal. Não é pecado. Não é heresia. Não é ingratidão. É humano. Se você sente um desconforto, se você sente como essa pessoa que me escreveu, seja nos vídeos ou na vida, seja no silêncio, seja no auto-enxergar-se, a necessidade de preencher buracos vazios que você não sabe como. Aquiete-se e ouça, e olhe, e enxergue, e valorize, e preste atenção no que eles têm para te dizer. Eu te falei agora há pouco do Deus inventado. O Deus inventado existe como pedra de sufocamento para o Deus que vive na gente. Eu não sou Deus, eu sou humano. Mas há em mim a presença viva de Deus, como há em você, que fala nesse vazio, que fala nessa angústia, que fala nessa inquietude e que nos projeta nessa direção para que, nesse caminho, muitas vezes difícil, muitas vezes dolorido, muitas vezes solitário, muitas vezes no contrafluxo de todo um sistema, de todo um aparato, de todo um show, de uma incrível pirotecnia organizada à minha volta simplesmente para que eu não ouça e não enxergue. No meio disso tudo há o silêncio, a brisa, a quietude, o auto-enxergar-se que me proporciona a clareza, a observação, a audição e o reconhecimento do que de fato significa ouvir a voz de Deus. Não se culpe, não se ensurdeça, não se distancie, não se entorpeça, não se distraia. Tem algum vazio aí? Tem um desconforto aí dentro? Tem? Que bom. Sem ele, você estaria cauterizado. Sem ele, você estaria completamente entorpecido. Sem ele, você seria um zumbi. Não haveria mais vida em você. Ouça esse vazio. Enxergue, se aquiete sem culpa, sem medo, sem tristeza. Aos poucos você vai perceber que o vazio vai cedendo lugar à paz. Aos poucos você vai percebendo que as perguntas que muitas vezes relativizam absolutos, verdades inquestionáveis e fazem com que você se sinta um herege, por exemplo, essas perguntas vão ocupando espaços dentro desse vazio e vão te pacificando. E vão fazendo com que você perceba as coisas e, sobretudo, entenda a conexão entre todos nós. A conexão entre os vazios, as perguntas e a nossa sede humana, espiritual, existencial. Então, nesse papo entre eu e você, hoje, o apelo é só esse. Não se culpe diante dos vazios. Não se torture diante das dúvidas. Ouça. As respostas que você precisa, as dúvidas e as inquietudes que hoje tanto lhe incomodam, certamente não estão conectados com aqueles problemas que você acusa de serem os geradores ou responsáveis desse sentimento. Não é isso, não é tópico, não é um problema ou outro, não. Está aqui. As perguntas, as respostas, as questões serão respondidas quando você se aquietar. Quando você aprender a se ouvir sem medo e se desconectar dessa babel de vozes, de apelos, de ofertas e de sedução que lhe rouba de você e que faz com que você priorize tudo que é vacuidade, tudo que é miragem, tudo que se dissolve com facilidade. Há vida dentro de você. Há esperança, sim, dentro de você. Há respostas dentro e não fora de você.
Então por que você foge tanto de você? Por que você tem tanto medo de ouvir, de enxergar, de se aquietar, de se relacionar com o silêncio e consigo mesmo? Aquiete-se e ouça a voz de Deus.